O convite é claro, ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Agora, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, tem uma ação aqui, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele irá cear comigo. Queridos, o convite do Senhor aqui não é apenas um convite para segui-lo, porque você seguir o Senhor por aquilo que Ele pode fazer é muito atrativo, sim ou não? Aí você olha aí faz uma autoanálise agora, e talvez você tenha entendido que esse convite era para que você o seguisse, mas é mais profundo que isso. O Senhor fala que é um convite para se sentar à mesa com Ele. Presta atenção aqui no que eu estou falando, que o Senhor está falando à igreja. O Senhor não está interessado em meros seguidores. O Senhor está interessado em pessoas que abrem a porta por opção própria e falam: Senhor, eu quero me sentar à mesa contigo. Ah, meu irmão, é mais profundo, não é? É muito mais profundo. Porque eu segui por Ele ser o próprio Deus, amém, glória a Deus por isso, tudo bem. Mas por ação voluntária, eu olhar e falar: olha, Senhor, eu abro a porta para o Senhor, entra na minha casa, ceia comigo, nós temos relacionamento, amém? O primeiro passo aqui é você entender que o Senhor está te chamando para abrir essa porta. Ele está diante da sua casa, Ele está diante de você, te fazendo um convite: filho, a casa é sua, mas eu quero te convidar para se relacionar comigo. Você quer? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você quer? Ah, fala com força. Você acabou de cantar Maranata, a hora vem, é mesmo? Então fala com força. Fala: você quer? Fala para ele: você quer? O Senhor está à porta, meus irmãos. O Senhor está à porta. Na cultura, a mesa tem alguns significados. O primeiro significado é comunhão. A mesa é um lugar de comunhão. É na mesa que nós conhecemos a pessoa. É na mesa que nós temos um nível a mais de intimidade. É na mesa que nós abrimos o nosso coração e começamos a relatar as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos anseios. A mesa estabelece como primeiro entendimento a comunhão. O segundo ponto que a mesa estabelece, que o Senhor está falando conosco na manhã de hoje, é aliança. Fala para o seu irmão: a aliança. É a aliança. Uma aliança. Estou aqui casado com a minha sortuda esposa, aproximadamente 8 anos agora. Nós temos um filho abençoado. Quem conhece o Heitor aqui? O Heitor é uma bênção, eu já declarei sobre a vida dele. O Senhor vai usar muito o meu filho. Declare isso sobre os seus filhos, amém? Seus filhos serão como flecha na mão do Senhor. Ah, aleluia, irmão. Eu declaro isso todos os dias sobre o meu filho. Eu levanto para ir trabalhar, eu dou um beijo nele e declaro sobre a vida dele. Faça isso, comece a fazer isso na sua casa. Então, como eu estava falando, a mesa estabelece aliança. Agora, o que é uma aliança, né? Aliança não é um artigo não é uma joia, não é uma bijuteria. Ela tem um significado. Aliança, ela fala de algo que não tem brechas. Aliança fala de algo que não tem fim, sabe? Pode circular aliança ali, você não vai ver aquela emenda, né? Não tem. Então, o Senhor nos convida para a mesa para nos ensinar o que é aliança, e nós continuaremos depois a explicar mais sobre aliança. E o terceiro ponto aqui é pertencimento. Você tem um pai, você tem um Senhor que te ama,
E Ele está te reafirmando hoje. Você e Ele são um. Então, comunhão, aliança e pertencimento. Por isso a Bíblia mostra Deus restaurando a mesa em toda a sua história. De Gênesis a Apocalipse, encerrando na grande ceia, o Senhor fala de mesa. A mesa, irmãos, nós precisamos entender que lugar é esse. Então nós falamos que o primeiro ponto é a mesa da comunhão. Agora, que lugar é esse? Que lugar é esse de mesa, de comunhão que o Senhor tem falado para nós? O primeiro lugar então é o Senhor falando que o propósito da mesa é nos levar para um nível mais alto de relacionamento com Ele. Quando você abre a porta e fala: Senhor, pode entrar, eu te convido, tu és bem-vindo aqui, você está chamando Ele para se relacionar com você. E o Senhor, no final das contas, Ele não quer muito além disso, porque o Senhor, Ele não é carente de adoração, o Senhor, Ele não é carente em sentimentos, o Senhor, Ele não é carente do seu dinheiro, como a Débora falou aqui. O Senhor, Ele é Deus, Ele é completo, amém? Ele está interessado em se relacionar com a gente porque Ele nos ama, irmãos. Porque Ele entendeu e nos ensina que toda vez que saímos desse lugar de relacionamento, provavelmente estamos nos caminhando para um lugar de morte. Toda vez que saímos do lugar do relacionamento, o Senhor sabe que provavelmente caminharemos para um lugar de morte. Por isso que o seu amor por nós é tão grande que Ele convida a gente a viver essa vida de relacionamento com Ele. Deus nunca quis apenas a obediência religiosa, Ele sempre quis comunhão com o homem. Então, se eu tenho um conselho para te dar nesse primeiro passo aqui dessa ministração tenha comunhão com o Pai, o aceite na sua casa, o convide-o para a sua mesa e seja um com o Pai. Amém? Vocês estão comigo? Ainda estão felizes? Parece que estão tristes. Vai piorar um pouco. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 2,16. Se você não quiser abrir, a Mel vai colocar aqui, não é a Maiara. Queridos, lá no Éden, nós vamos entender a importância da mesa. No Éden já existia mesa. O Senhor já falava dessa mesa. Todo mundo abriu? Todo mundo encontrou? Gênesis 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Ali o Senhor estava estabelecendo uma mesa, um lugar de liberdade no Pai, um lugar de relacionamento com o Senhor. Agora, o primeiro relacionamento entre Deus e o homem envolvia se alimentar daquilo que o Senhor iria Vem comigo, irmãos, vamos lá, não me deixa sozinho não. Daquilo que o Senhor iria prover. Então vou falar de novo. O primeiro relacionamento entre Deus e o homem envolvia comer da provisão do Senhor. Eles comiam o que davam nas árvores, irmãos. É provisão de Deus isso. Ele comia o que dava, o fruto que dava. E o Senhor falou para ele: olha, coma livremente dos frutos das árvores. Mas depois ele faz uma advertência. Nós temos nos alimentado da provisão de Deus? Olha aqui para mim, presta atenção. Você tem se alimentado da provisão de Deus? Nós estamos nesse lugar de intimidade e relacionamento com o Pai, a ponto de olharmos para todas as circunstâncias que nos rodeiam e falar assim: eu tenho um Pai. O primeiro lugar de relacionamento é você entender que você precisa se alimentar da provisão de Deus na sua vida. Se faltar tudo, meu irmão, Ele continua sendo Deus na sua vida. Se o dinheiro acabar, Ele continua sendo Deus na sua vida. Se a enfermidade chegar, Ele continua sendo Deus na sua vida, amém? Se alimente da provisão do Senhor.
Se alimente daquilo que Ele prepara para você. Só que a palavra de Deus fala um pouco mais à frente que o pecado, ele quebrou isso. Fala assim, olha, o homem se alimentava da provisão. O homem tinha uma vida de relacionamento. Mas aí o pecado veio e quebrou isso. Olha aqui para mim e fala assim, quebrou. Fala mais forte, quebrou. O pecado quebrou. Mas nós vamos entender hoje que Deus, ele começa a restaurar esse conceito desde lá do começo. Amém? Abre sua Bíblia lá hoje, eu quero que você fique atento com a sua Bíblia, porque nós vamos ler bastante, né? Nós vamos passar por vários textos, e é importante que a gente leia cada texto para que fique claro aquilo que o Senhor quer falar com a gente. O Senhor continua falando através da palavra dele, amém? Não ploua, isso não ploua, amém? Abre sua Bíblia lá então em Êxodo 25:30. Gênesis, Êxodo, Levítico. Vocês conhecem essa musiquinha? Conhece? A menina vai querer decorar. Isso. Abre lá a sua Bíblia, amém? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, vai encontrar. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Agora se você não quiser abrir para não perder tanto tempo, vai estar aqui na frente. Levítico 24:8. 24:8. Por gentileza. Vai lá, vamos entender. Amém. Diz assim: em cada sábado se porão em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Queridos, ali, naquele momento, haviam 12 pães. Os 12 pães, todos nós sabemos que representavam as 12 tribos de Israel. Amém? Essas 12 tribos, elas eram representadas pelos pães. O elemento, nós temos os 12 pães. O que o pão significa? O pão é a representação dessas 12 tribos. A mesa, no lugar santo, a comunhão ainda era algo restrito, não era algo aberto. O terceiro aqui, pães trocados semanalmente. Deus sempre provê comunhão renovada. Jesus, então, diante de tudo isso, quando o Senhor vem, quando o Senhor é revelado até nós, Ele quebra tudo isso. Ele fala assim, tá bom, vocês estão à mesa, vocês têm aí as 12 tribos representadas, legal. Mas agora, pessoal, vocês que têm acesso aos átrios, sabe o que é o átrio? O átrio era o que rodeava o Santo dos Santos. E alguns ficavam nos átrios, mas só alguns acessavam o Santo dos Santos. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Quando Jesus vem, Ele fala, agora vocês não vão ficar mais nos átrios. Vocês agora têm acesso ao Santo dos Santos, filho. Achei que vocês não iam dar glória. Meu Deus, irmãos, o Senhor está falando com a gente. Jesus vem remover essa limitação, esse bloqueio. Porque talvez você chegou aqui hoje, você está se olhando e falando, eu não sou digno de nada. Eu nem mereço. Aí quando as pessoas perguntam para mim, Lucas, como você está? O que eu falo? Quem me conhece? Eu estou pior do que você pensa, mas eu sou mais amado do que você imagina. Meu irmão, tem um amor do Pai por nós. O Senhor está falando com você hoje, não importa a forma como você chegou, o Senhor está te convidando à mesa para restaurar aquilo que foi quebrado, para quebrar as limitações que foi colocada diante de você nesse relacionamento. Não tem bloqueio, querido. Toda vez que você fala que o seu pecado te bloqueia a acessar a Deus, você está falando que o sacrifício de Jesus foi menor que o seu pecado. Que isso, irmão. O Senhor morreu, foi moído, foi humilhado, por amor a mim e a você. E Ele está te convidando hoje, volte para a mesa,
Amém? Volte para a mesa, porque tem restauração nessa mesa. Volte para a mesa, porque tem renovo de aliança. Volte para a mesa, porque tem quebra de pecado lá. Volte, 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 é tempo. Vamos, volte para a mesa. Aleluia. Eu vou tomar água de novo, 1 minuto. Tem restauração na sua mesa? Tem? Na mesa do Senhor para você. Tem restauração para sua casa. Tem restauração para o seu casamento. Você que está vivendo desiludida com o seu casamento, você acha que não tem mais jeito? Tem restauração para o seu casamento na mesa do Senhor. Você quer viver isso? Amém? Agora João 6,35, não precisa abrir, eu vou só pedir para colocar, para a gente não perder tanto tempo, porque o tempo já é avançado. Mas se quiser abrir, abra, seja igual o povo de Bereia, não é? Confira aquilo que está sendo dito. Não acredite em qualquer coisa, leia a palavra, amém? Abre lá em João 6,35. Amém. Então, quando Jesus vem para remover tudo isso, Ele se revela a nós de uma forma. Agora olha isso aqui, meu irmão, olha o que a palavra do Senhor fala. Então Jesus declarou: eu sou o... Não, fala mais forte, por favor, vocês estão entendendo? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aqui não está se falando de alimento não, queridos. Aqui está falando da presença eterna dEle. Ele é o pão. Semana passada nós falamos do filho que olhou para toda a situação dele e ficou interessado no pão do pai. Ele é o pão. Ele se apresenta a nós como pão. Aqui Jesus conecta diretamente Ele mesmo com a mesa de Deus. A mesa agora não tem apenas pão, o pão é Cristo. O pão é o seu amado Pai, é Jesus. E você achando que tem pecado capaz de parar aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida? O que você precisa não é talvez nem dessa afirmação. O que você precisa é entender que você precisa acertar algumas coisas e voltar. E Ele vai terminar o trabalho aqui na mesa, amém? É essa mesa que você vai participar hoje. É esse lugar que você vai entrar hoje. Você não está aqui pelo amontoado de açúcar. Você está aqui porque o pão é Cristo. E você quer o pão da vida eterna. Aleluia! Nós entendemos então o que é a comunhão, amém? Ficou claro? Passamos por alguns textos, entendemos a importância da mesa, entendemos o porquê a mesa estabelece a comunhão como um dos seus princípios. Agora nós vamos para o segundo. Quem lembra do segundo? A aliança. Essa é forte, essa é profunda, irmãos. A mesa, ela é lugar de aliança. Na cultura judaica, comer com alguém significava aceitar esta pessoa em aliança. Por isso as refeições de Jesus causavam tanto escândalo. Então você pensa, eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Quem é casado aqui, levanta a mão. Agora quem é bem casado, levanta as duas, assim, glória a Deus. Todo mundo feliz, né? Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguns aqui, como eu, sou casado há pouco tempo, ainda vou para a primeira década de casamento. Alguns já têm 20 anos de casado, outros ali já têm 30, alguns outros já estão uns 40. Glória a Deus por isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Se você olhasse para o seu marido, olha aqui, esposas, prestem atenção. Se você olhasse para esse anjinho aí que está do seu lado, aí, o príncipe, esse homem, esse presente de Deus, cheiroso.
Olha para essa princesa agora, homem que está do seu lado. Olha, já agradeceu a Deus hoje? Rapaziada, nós tem a skin paga não grátis, né? Elas têm a skin paga. Nós somos feinhos, mas olha como Deus abençoou a gente, irmãos. Eu não posso deixar de falar isso, porque hoje é o dia da mulher, né? Dá uma puxadinha, né? Mas eu quero te convidar a fazer uma reflexão aqui. Quem se lembra do dia do casamento aí? Quem se lembra do dia, assim, do dia? Olha, Lucas, eu lembro também. Eu lembro do dia. Eu vi a Adriela entrando assim, aí eu falei, aquilo ali foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu chorei demais, irmãos, vocês vão ver, depois eu vou... Algumas pessoas já viram o vídeo do nosso casamento, quem quiser eu vou mostrar, vocês vão ver o que é um homem feio chorando. Irmãos do céu! Rapaz, Deus tem sido bom comigo, eu tenho engordado um pouquinho, porque eu era só a tripa, irmãos. Tenho engordado, eu tenho, sabe? Graças a Deus. É o Senhor que faz isso, eu estou sentando à mesa com Ele. Vai você também. Se você for lindo, não. Só tem um nessa igreja que não precisa, eu não vou falar. Ele sabe. Mas amém. Eu quero te convidar a essa reflexão aqui. Presta atenção. Volta aqui agora. Se você soubesse que o seu marido, ou esposa, se você soubesse que o seu marido, ou marido, se você soubesse que a sua esposa iria te trair no dia do seu casamento, você continuaria casando com ele? Se fosse apresentado para você uma lista de horário, local, motivo da traição, data, tudo bonitinho, você se casaria? Não, né? Você daria sequência à cerimônia? Você choraria ali e falaria, ai, que presente de Deus. Casaria ou não? Seja sincero, para com isso. Não, eu casaria porque eu vou lutar pelo meu casamento. Nem casou. Agora, a proposta do pai é casar com a igreja. Ele sabe todas as vezes que iria trair ele durante a história. Isso é aliança. Meus irmãos. Ele sabia de tudo que você ia fazer. Ele sabia de todos os pecados que você iria cometer. Ele sabia até que você iria negá-lo no seu dia a dia, por uma oportunidade de emprego melhor. Ele sabia até que você, na primeira oportunidade, daria na cara do cara no trânsito lá, porque o cara estava errado. Mas mesmo assim, ele falou, eu quero me relacionar com você. Vamos, é aliança. Aleluia! A mesa de Cristo estabelece uma aliança. E essa aliança não está preocupada com a lista de pecados que você ainda vai cometer, amém? Você vai pecar de novo. Sim ou sim, irmãos? Vai pecar de novo. O Senhor está te chamando para esse lugar de aliança. Fala, filho, eu sei de tudo que você fará, de tudo que você fez, e os ocultos que você não conta para ninguém, mas mesmo assim eu estou te chamando hoje. Vamos nos casar, noiva minha. Isso é aliança. Amém? Lucas 5, 29 e 30 diz assim: Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua mesa, e ali havia um grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Os religiosos começaram a entender uma coisa com Jesus. Jesus estava interessado em nos incluir na aliança dele. Em te incluir na aliança dele. Aleluia! Você Jesus
nos quer nesse lugar, no lugar de aliança. E Ele confundiu todos aqueles homens. Então, só para vocês entenderem, comer com alguém naquele tempo significava aceitação, partilhar o pão, a aliança firmada, e receber alguém à mesa, reconhecer como parte da família. Então, aqui o Senhor, mais do que fazer uma aliança, Ele está te condicionando a alguém que faz parte da família dele. Amém? Isto é aliança. A mesa de Cristo, ela nos traz para o lugar de aliança, para o lugar de comunhão, para o lugar de amor e para o lugar de sermos família. Amém? Você ainda está feliz? Jesus te ama, amém? Amém. Agora vamos para o terceiro ponto. A mesa é o lugar de... Ninguém anotou, né? Pertencimento. Agora, toda vez que eu falo sobre pertencimento, eu falo que eu sou de algo ou pertenço a algo, é ou não é? Se eu falo que eu pertenço ao estado da Bahia, eu sou baiano, né? Eu pertenço ao estado, eu nasci lá. Agora, se nós entramos nesse lugar de aliança com o Pai, nós somos convidados a ser família com Deus. Ele nos chama a uma proposta. Para que você entenda o seu pertencimento, é preciso que você seja transformado. Porque também não é bagunçado assim, sabe? Você chega de qualquer jeito e fica de qualquer jeito. Você pode até chegar de qualquer jeito, mas a partir do momento que você começa a se sentar à mesa com o Pai, Ele começa a te transformar por inteiro. Vocês acharam que não ia ter a parte da responsabilidade de vocês, né? Vai ter. Ele começa a transformar, irmãos. Uma vez que decidimos abrir a porta, convidamos o Senhor, glória a Deus por isso, aleluia. Entramos em um lugar de aliança com o Pai. Ele fala, tá bom, ei noiva minha, se nós estamos falando de relacionamento, eu vou abdicar de umas coisas, o quê? Eu morro na cruz, e você? Você vai ser transformado, meu irmão. Se você ainda não foi transformado, o Senhor está falando hoje, ei, eu vou te transformar por completo, aleluia. Eu vou te transformar. Porque no final você só vai pertencer a algo se você for como algo. Não tem uma palavra tão verdadeira do que uma que os coaches aí falam, né? Eu nem gosto de citar isso, mas eu vou citar, eu acho que é. Diz que nós somos a média das pessoas que nós andamos, é ou não é isso? Meu irmão, se você gosta de andar com pessoas que utilizam entorpecentes, que vivem uma vida de bebida, sabe, vivem uma vida de adultério, traem suas esposas, você vai ser o quê? Isso. Ah não, Lucas, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu jamais. Vai nessa, bobinho. Agora, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele, amém? Nós nos tornamos um com Ele, e é sobre essa transformação que Ele está falando. Filho, a aliança, ok, é maravilhosa, eu tenho uma aliança contigo, mas eu preciso que você abdique dos seus pecados, eu preciso que você não veja mais prazer nos seus pecados, eu preciso que você tenha prazer na viração do dia, se relacionar comigo. Eu preciso que você medite nas minhas escrituras, porque eu tenho uma verdade transformadora que eu revelo através da minha palavra. Mas isso só vai acontecer quando você se aceitar ser transformado por Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado, vocês não gostam disso, né? Mas eu faço, que eu sei que vocês gostam. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, o Senhor está te transformando hoje. João
21, do 9 ao 12, por favor, Mel. Nós vamos entender que transformação é essa que o Senhor nos ensina, para que a gente comece então a pertencer. João 21, do 9 ao 12, diz assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Ali, irmãos, Pedro já havia negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. Agora você imagina Jesus, independente do que Pedro fez, olhar para eles e falarem assim: vamos sentar à mesa? Ei, vamos sentar à mesa? Sabe por quê? Porque o Senhor queria falar algo com aqueles homens. É na mesa que eu vou te transformar. É no lugar de relacionamento que eu vou te transformar. É no lugar de intimidade que eu vou te transformar. Sente à mesa com o Pai. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas Jesus primeiro o chama para comer, depois o restaura. Amém? Agora abre Apocalipse 19, 9, por gentileza. Só para eu não me perder aqui, porque o tempo já avançou e nós temos que participar da ceia, amém? Todo mundo encontrou? Apocalipse 19, 9 diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Pode passar para o próximo. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aí. A ceia final, irmãos. A última ceia, o destino final da igreja, não é apenas um lugar para estar, mas é um lugar para estar assentado com Cristo. Muitos estudiosos destacam que o reino de Deus é frequentemente descrito como um banquete messiânico. O Senhor tem preparado um banquete. Isaías 25:6 diz: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. E isso aponta profeticamente para o reino de Cristo. Amém? Agora, a Bíblia começa então, como nós falamos, com o homem comendo da provisão de Deus. E a Bíblia também encerra com um banquete. A provisão de Deus à mesa e a provisão de Deus à mesa. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, entrarei e cearei com ele. Por isso, Jesus continua nos chamando para esse lugar de mesa. Queridos, o Senhor tem falado conosco sobre essa questão do relacionamento há vários dias, é ou não é? Tem ou não, irmãos? O Senhor tem tratado a gente nesse lugar de uma forma, irmãos. No final de tudo, nós temos a mesma conclusão das mesmas 2 últimas mensagens. O Senhor quer se relacionar com a gente. Vocês entendem que só muda a forma ali, mas no final das contas, o resultado é uma vida de relacionamento com Deus. O Senhor está te chamando hoje: filho, volte à mesa. Eu vou te restaurar no lugar da mesa. Eu vou te restaurar naquele banquete, naquela ceia.
Ao contrário do que você pensa, como a palavra de Deus fala, quem comer indignamente. Mas o que é o indignamente? Aqui para mim. É quem não peca? É quem peca? Quem peca aí? Levanta a mão. Ah, tem os santos, tem o pessoal que não peca, não. Queridos, indignamente é você não reconhecer a obra salvífica de Cristo por você. Presta atenção para a gente encerrar. Indignamente é você não reconhecer aquilo que foi feito por amor a nós. Indignamente é nós como igreja não reconhecermos o sacrifício que foi dado por amor a nós. O Senhor está fazendo um convite a nós: voltemos à mesa de Cristo, comemos do pão, participemos do cálice do corpo e do sangue de Cristo, representados através do suco e do pão. Mas o que o Senhor não quer é que nós olhemos para tudo que foi feito e falemos: Senhor, o pecado que eu cometi é maior, o erro que eu errei lá é muito pior. Não, o Senhor está falando: está quebrado, vem quebrado mesmo. A restauração está nele, a cura está nele, a provisão está nele, a promessa está nele. Estar à mesa com Cristo significa viver uma comunhão com Deus, viver dentro da aliança e viver em constante transformação de vida. Romanos 12 fala de nós apresentarmos um culto com razão a Deus. Você pode chorar aqui todos os cultos. A música lenta com notas em tons menores, ela traz um negócio, né? Mas no final das contas, queridos, nós temos que ser intencionais com o nosso coração.